Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que estamos aqui hoje para apresentar mais um tema da nossa querida doutrina espírita. Nosso tema de hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, e ele trata-se do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos tratar hoje do item 8, que é a desigualdade das riquezas. Vamos, então, aqui tentar compartilhar a nossa tela com vocês, da nossa apresentação de hoje. Ok? Então, vejamos se a gente consegue aqui. Vamos fazer o nosso compartilhamento. Né? Vejamos, estamos com um pouquinho de dificuldade de compartilhar, mas vamos conseguir, né? Vejamos aqui, perfeito. Pronto, já conseguimos. Então, está aí a nossa tela, né, de uma apresentação que eu preparei para vocês, para que a gente pudesse ter uma melhor visualização do tema que iremos abordar hoje. Como eu disse, vamos tratar de um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que está no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e é o item 8, a desigualdade das riquezas. Vejamos, então, o que temos a respeito desse tema de hoje. Bom, primeiramente, nós temos que pensar que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procura resolver, né? Considerando que cada um de nós viva uma única existência, né? Uma única existência. Se você considerar que você só vive uma vez, é complexo entender por que algumas pessoas nascem na opulência e outras na mais absoluta miséria, né? A primeira questão que se apresenta é justamente essa. Por quê? Né? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são. Por uma razão muito simples. Por não serem todos os homens igualmente inteligentes, igualmente ativos, dispostos, trabalhadores, para que possam, com as mesmas aptidões, com os mesmos interesses, adquirir as mesmas coisas, né? Da mesma forma como também não são todos os homens sóbrios e previdentes o suficiente para conservarem aquilo que eles conquistam, né? Então, nós temos que entender que nós não podemos ter um mundo onde todos terão exatamente as mesmas coisas, porque as pessoas não são exatamente iguais. Nós temos sempre que levar em consideração as diferenças individuais, pois são justamente as diferenças individuais que vão determinar essas desigualdades, né? E aí nós temos que pensar, se fosse possível, né, matematicamente demonstrando, dividir toda a riqueza do mundo, né, em partes iguais entre os habitantes do nosso planeta, em primeiro lugar, isso daria uma parcela mínima, né? Uma parcela mínima e praticamente insuficiente para cada um, né? Se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos entre esses, acredito que hoje somos 8 bilhões, né, de habitantes, acabaria, né, ser uma pequena parcela para cada um, que mal daria para a pessoa sobreviver se ela resolvesse viver naturalmente só daquela parcela, né? Se fosse possível, né, e se fosse efetivamente efetuada essa repartição, o equilíbrio, esse equilíbrio falsamente, digamos assim, estabelecido, em pouco tempo ele estaria desfeito. Justamente pelo que eu comentei com vocês, que é a diversidade dos caracteres, a diversidade das aptidões, as diferenças individuais. Supondo que isso é possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, né, o resultado seria o quê? Seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Por quê? Se cada um tivesse exatamente o suficiente para viver, né? E se todos ficassem confortáveis com isso,
que nós teríamos? Teríamos uma sociedade absolutamente estática, uma sociedade sem progresso. Porque o que move o homem, né, o que faz com que a sociedade cresça, se desenvolva e progrida, é justamente essa vontade de melhorar. Se desde a época em que o homem surgiu no planeta, lá nos primórdios, na Idade da Pedra, das cavernas, né, se todo homem tivesse o suficiente para viver, né, eles não teriam se importado em buscar fazer coisas melhores. Não teriam buscado uma casa melhor, não teriam buscado melhores condições para aquecimento, né, melhores alimentações e nada disso. Ficariam todos absolutamente estagnados naquele nível. Nós estaríamos até hoje, né, na Idade das Cavernas, né, na época das cavernas. Só que não é assim. Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria total, não é? Deu aos homens esta vontade constante de melhorar. Embora tenham sido todos criados simples e ignorantes, mas cada um deles desenvolve, de acordo com seus interesses, não é? Uma aptidão maior ou melhor para determinada coisa. São as chamadas diferenças individuais. Né? E aí, vamos admitir outra vez, né, que com relação à distribuição da riqueza, que essa distribuição da riqueza, né, como eu falei, desse a cada um necessário, não haveria, como eu disse, não é, aquele aguilhão que impele os homens às grandes descobertas, né, aos empreendimentos, às grandes empresas e tudo mais, né? Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades de todos. Né? Então, nós temos alguns pontos de riqueza. Isto não se dá em virtude de privilégios que a divindade oferece a este ou aquele homem. Essa divisão das riquezas, considerando que nós não vivenciamos uma única existência, ela é cíclica. O espírito que hoje está vivendo numa vida de opulência, numa outra existência, ele poderá viver uma vida mais simples. Da mesma forma que o espírito que hoje vive uma vida mais simples, poderá, numa outra existência, viver uma vida de opulência. Né? E aí, a gente, continuando nesse raciocínio, né, de que Deus concentra em certos pontos a riqueza, para que daí ela se expanda, ela jamais é concedida ao homem para que seja para seu próprio deleite, e sim para que ele, bem empregando os talentos, como Jesus nos narrou na parábola dos talentos, né, ele possa beneficiar um número cada vez maior de pessoas. Bom, admitindo isso, a gente pergunta, por que Deus concede a pessoas incapazes, né, a riqueza? A pessoas incapazes de fazer com que essa riqueza frutifique e atinja um número maior de pessoas, ou seja, que seja usada para o bem geral. Algumas pessoas, nós sabemos, têm muita riqueza, mas elas são absolutamente fúteis e usam essa riqueza apenas para o seu deleite. Aí nós temos, né, mais uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Quando Deus concede a riqueza a quem quer que seja, né, a todos os homens de maneira indistinta, não apenas a um determinado grupo de privilegiados. Qualquer espírito em determinada existência pode vir com o dom da riqueza, da fortuna, da fama e tudo mais. E aí é que reside justamente a sabedoria, né, e a bondade de Deus. Dando Deus o livre-arbítrio ao homem, quis ele que o homem chegasse, por sua própria experiência, por seu próprio livre-arbítrio, né, a estabelecer uma distinção entre o bem e o mal, né? Entre a prática do bem e a prática do mal, entre a virtude da prodigalidade, vamos dizer assim, da fraternidade, do amor ao próximo e o egoísmo.
O homem ele não é conduzido fatalmente ao bem ou ao mal, pois assim ele seria apenas um mero instrumento passivo, irresponsável pelas suas atitudes, irresponsável pelo seu comportamento, como os animais o são. A riqueza é, pois, um meio de experimentar o homem moralmente, porque a riqueza é uma das provas mais difíceis, porque ela induz ao homem a ser orgulhoso, vaidoso, a se achar melhor que os outros, né? Mas, e por isso, como eu falei, é muito, muito perigoso, né? É muito perigoso. Porém, é também um poderoso meio de ação para o progresso geral. Deus não quer que a riqueza permaneça estagnada nas mãos de um único homem que vai utilizá-la apenas para seu próprio benefício, né? Ela deve ser, pois, trabalhada incessantemente. A riqueza deve ser posta em movimento, deve deslocar-se para, nesse deslocamento, beneficiar incessantemente a um número cada vez maior de pessoas. Assim, alguém que é aquinhoado com a riqueza deve fazer o quê? Deve fazer aquele talento, como na parábola, aquele talento se multiplicar em benefícios para o maior número de pessoas possível. Então, esse homem, se ele abre uma empresa e gera vários empregos, ele estará dando oportunidade a vários outros homens de se sustentarem e sustentarem as suas famílias. Né? E aquela riqueza, aquele talento está se multiplicando em benesses para um número cada vez maior de pessoas. Né? Cada um tem que possuir a riqueza para se exercitar na forma como deve utilizá-la e demonstrar, assim, o uso que sabe. Aí voltamos novamente à ideia das múltiplas existências, em que nós, em uma existência, estamos numa situação de pobreza e na outra estamos numa situação de fartura. Né? Então, o homem vai possuir a riqueza em momentos diferentes das suas inúmeras existências para mostrar e aprender, né? Também o que ele sabe, o que ele aprendeu a fazer com ela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todas as pessoas do mundo possuam a riqueza ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, né? Se todos fossem milionários, riquíssimos, será que nós teríamos facilidade em encontrar alguém que quisesse ir para o campo, plantar os alimentos, né? Nós encontraríamos alguém que estivesse entre esses milionários que estivesse disposto a fazer a limpeza urbana, né? Que tivesse disposto a fazer os trabalhos mais humildes? Seria bem complexo, né? Seria bem complexo isso. Então, não é possível dividir-se, né? A riqueza não seria uma atitude correta e digna da sabedoria de Deus que todos tivessem a riqueza, todos os habitantes fossem ricos ao mesmo tempo, né? Além disso, né? Como a gente faz, né? Cada um, como eu falei, ninguém queria fazer nada, né? E Deus, na sua infinita sabedoria, determinou o quê? Que para a evolução do planeta, para o crescimento das pessoas, né, espiritualmente falando, o crescimento do planeta, o crescimento dos países, o desenvolvimento intelectual e moral dos habitantes da Terra, é necessário que cada um possua a riqueza por sua vez. Ou seja, em determinado momento, um grupo será dono da riqueza, numa outra existência será um outro, e as posições vão se invertendo conforme as necessidades evolutivas. Assim, um que não tem riqueza hoje já teve, numa outra existência, ou terá uma existência futura. Outro que agora tem a riqueza, na outra não terá, e por aí vai. Né? A pobreza é, para aqueles que a sofrem, uma prova de paciência. Uma prova de paciência, de resignação.
de aceitação dos desígnios de Deus. A riqueza, por outro lado, é para aqueles que a possuem uma prova de caridade, de abnegação, de humildade. E é bastante difícil. Né? É bastante difícil que você encontre em um homem riquíssimo, poderoso, extremamente, porque a sociedade é dessa forma, extremamente bajulada pelos membros da sociedade em virtude da sua riqueza, da sua posição, né? Que você consiga que esse homem seja caridoso, seja preocupado com os seus irmãos de caminhada que não possuem o necessário para viver com dignidade, e se preocupe com isso. Né? É bastante complexo. Em geral, não é isso que acontece. Né? Em geral, a prova dificílima da riqueza ensoberbece o homem, faz com que ele se ache mais importante que os demais. Né? A maioria das pessoas, né, lamenta o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as tristes paixões que a cobiça provoca, não é? Quantas vezes nós vemos comemorações suntuosas, enormes desperdícios de recursos financeiros para coisas absolutamente fúteis, que algumas pessoas que têm muito, muito dinheiro acabam fazendo, né? Vai fazer uma festa de aniversário e aí faz uma festa extremamente grandiosa, com alimentos caríssimos, né, que no final acabam sobrando, sendo desperdiçados, ou faz uma festa grandiosa para, de repente, comemorar o aniversário do seu bichinho de estimação. Não que o bichinho não mereça, mas o bichinho não está nem aí para isso. Não é? E é capaz de fazer uma doação para, de repente, um orfanato, onde tem lá 100 crianças necessitadas. Né? Então, a gente, quando olha esse tipo de desperdício, a gente pensa, né, como é que pode, né? Como é triste o uso que essa pessoa está fazendo da riqueza que Deus lhe ofereceu, né? Da riqueza que Deus colocou em suas mãos para que ela fizesse frutificar e levasse benefício ao maior número possível de irmãos. Aí vem a pergunta, né? Será Deus justo ao dar riqueza a essas criaturas? E a gente tem que pensar antes de qualquer resposta. Sim, porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que Deus faz está certo. Somos nós que, na nossa visão estreita do mundo, não conseguimos entender, não conseguimos, em algumas situações, captar o que está oculto naquela atitude divina. Quais são os reais desígnios de Deus com aquela colocação, né? Mas uma coisa a gente tem que ter em mente. Não importa que eu não entenda, mas eu tenho que saber que é certo, porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque é bom, é justo, é o melhor para nós. Se o homem, né, só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Né? Se nós vivêssemos uma única vida, não teria porquê, né? Eu ser pobre e o outro ser rico, ou eu ser rica e o outro ser pobre, se eu tivesse uma única existência. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e ao contrário, considerarmos o conjunto das inúmeras existências, nós vamos poder observar com absoluta clareza que tudo se equilibra com justiça. Tudo se equilibra com a mais absoluta justiça divina. Não tem, assim, motivo o pobre de acusar a providência ou de invejar os ricos, assim como os ricos não têm motivos para se glorificarem, né, se vangloriarem do que eles possuem hoje. Né? Porque, como nós já falamos várias vezes no nosso estudo de hoje, a riqueza que eu tenho hoje, amanhã eu poderei não ter numa outra existência. Ou a pobreza na qual estou vivendo hoje, numa outra existência, eu poderia estar vivendo em total opulência. Por quê?
porque nós não somos, não vivemos uma única existência. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, mas vivendo inúmeras existências em busca da nossa perfeição. Perfeição relativa, porque perfeito somente Deus o é. Então, desde o momento da nossa criação, simples e ignorantes, até voltarmos aos braços do Pai, como espíritos relativamente perfeitos, a caminhada é longa. A caminhada é muito longa e exige muito trabalho de todos nós. E nessa caminhada longa, nós viveremos inúmeras experiências em inúmeras existências diferentes aqui na matéria, né? E nessas existências inúmeras, uma hora eu vou ser rico, outra hora eu vou ser pobre, uma hora eu vou ser sadio, outra hora eu vou ser doente, dependendo tudo isso das nossas necessidades evolutivas e, sobretudo, da forma como eu utilizei o meu livre-arbítrio em cada uma das minhas existências, né? E aí nós vamos ter o seguinte: se o homem, né? O homem abusa da sua riqueza, né? Não será com decretos ou leis que ele vai remediar esse mal, né? Se nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, não será por uma determinação qualquer que vamos recuperar isso. Algumas vezes, né, a gente pode até pensar, não, mas na lei dos homens é assim, né? Se um homem usou mal, de repente, determinado recurso, a justiça dos homens irá julgá-lo e ele vai, de repente, pagar por aquele mau uso de acordo com a lei dos homens. Porém, a lei dos homens absolutamente não é a lei de Deus. E muitas vezes o homem que erra na forma como utiliza seu livre-arbítrio, ele pode até ser a justiça dos homens, mas jamais escapará da justiça. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, né? Estamos todos nesse mesmo barco evolutivo que, no momento, para todos nós, é o planeta Terra. Somos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma experiência na matéria. Uma experiência que é bastante curta, na verdade, se considerarmos a nossa existência, digamos assim, infinita, né? Uma vez que somos espíritos imortais. Esses 60, 70, 80, 100 anos de experiência na matéria são muito curtos. E é por isso que precisamos vivenciar inúmeras experiências na matéria para que possamos adquirir toda a sabedoria, todo o conhecimento necessário a um espírito perfeito ou com perfeição relativa, como nós costumamos dizer, né? Então, se o homem ele comete um erro, né, pelo mau uso do seu livre-arbítrio e a justiça dos homens não o alcança, com certeza da justiça divina ele não vai escapar, né? As leis podem, como a gente disse, né, as leis podem de um momento para outro mudar o exterior, mas elas não conseguem mudar o coração, né? Então, se nós, por exemplo, existe a lei hoje que diz que todas as empresas devem ter um percentual, né, um percentual dos seus funcionários com algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, de locomoção, para que esses irmãos que vivem nessas condições diferenciadas possam ter a chance de trabalhar. E aquele empresário é obrigado pela lei a admitir esses funcionários. Mas pode ser que ele admita apenas por obrigação e não porque ele tenha dentro dele aquela ideia de solidariedade, de compreensão de que aqueles irmãos também precisam trabalhar e custear a sua vida, as suas despesas, né? Então, é o que ele fala, né? Não serão decretos ou leis que vão mudar o coração dos homens, né? Pode até mudar exteriormente. Aquela empresa XYZ tem vários empregados com deficiências auditivas ou visuais, o que seja, mas o coração do empresário não mudou, né?
Eis porque são elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Vamos dizer, enquanto o homem recebe tipo, né, de ordem nesse sentido, alguma lei a qual ele tem que se submeter, né, ele muitas vezes vai se submeter, mas interiormente ele não vai se conformar com aquilo. Ele vai achar que é errado. Por quê? Porque seu coração ainda não foi tocado, né? E aí a gente vai ver que a origem de todo o mal que existe no mundo é o egoísmo. O egoísmo e o orgulho dos homens. O egoísmo e o orgulho dos homens. Por ser egoísta, aquele empresário acha que um funcionário, de repente, surdo, não vai atingir, né, os níveis de excelência que ele espera para a sua empresa. Por egoísmo, ele vai achar, né, que ele não tem nada a ver com isso, que cada um nasceu com seus problemas, que cada um se vire, né, como costuma se dizer. Por orgulho também, ele pode não querer ter funcionários com qualquer tipo de deficiência. Então, ele pode aceitar, porque ele é obrigado pela lei, né, mas o seu coração não aceita. E aí o que acontece? Ele vai estar quite com a lei dos homens, mas não vai estar com a lei de Deus. Então, para que ele possa melhor aquilatar, de repente, essa situação dos seus irmãos menos afortunados, numa outra existência, ele virá com uma dessas deficiências para que ele compreenda que o nosso irmão que tem algum tipo de deficiência também tem todos os direitos que qualquer outra pessoa tem. Não é? E ele então vai entender, né? Vai entender que ele deve aceitar as outras pessoas, acolher as outras pessoas como seres humanos normais, que merecem toda a consideração, todo o respeito e que merecem ter o direito de trabalhar, né? Os abusos de toda espécie que existem por aí são aqueles homens mais poderosos que abusam, né, daqueles que precisam do trabalho, de repente, nas suas indústrias, nas suas fazendas, e por isso pagam mal e tratam mal os empregados, né? Esses abusos de toda espécie acabarão quando os homens viverem de acordo com a lei de amor e da caridade. Mas, no nível evolutivo em que nós estamos, a única forma de aprendermos é vivenciando a dor alheia. Por isso, nós entendemos que não é possível existir uma única existência em que o homem vivencie uma experiência de riqueza e pobreza. Há muita coisa para ser aprendida. Então, o homem precisa de diversas existências nas quais ele vai trocando de posição. Uma hora rico, uma hora pobre, para que ele tenha total, né, entendimento da posição daquele que vive com dificuldades e daquele que vive na opulência. Porque o homem que vive na opulência, como eu falei também, ele tem muita responsabilidade. Ele tem muita responsabilidade e a prova não é fácil. Então, nós precisamos, resumindo o nosso estudo de hoje, nós entendemos perfeitamente a razão da desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é fruto da imensa sabedoria de Deus. Da imensa sabedoria de Deus. Que quer que nenhum de nós haja de maneira em desacordo com o amor, com a fraternidade, por dizer que não sabia. Eu não sabia das dificuldades, né? Eu não sabia das dificuldades de um irmão que não tem, digamos assim, que não tem a visão, que tem dificuldade de locomoção, que não pode ouvir direito, né? Então, todos vão vivenciar essas experiências de acordo com as suas necessidades, né? De acordo com as suas necessidades. Então, vamos ter sempre a justiça de Deus prevalecendo. Sempre a justiça de Deus acima de todas as coisas. E eu gosto muito de uma frase de Fenelon que nos diz o seguinte, né? Que nós devemos nos abster de censurar aquilo que nós não podemos compreender.
e ter absoluta certeza, acreditar que Deus é sempre justo em todas as coisas, né? Bem, meus irmãos, então, isso é o que eu tinha a apresentar para vocês na nossa temática de hoje. Espero, né, que tenha ficado claro para vocês a razão de existirem essas desigualdades, né? Existirem as desigualdades da riqueza no nosso mundo. Esse mundo de provas, expiações, onde nós, espíritos imperfeitos, temos muito a aprender, não é? Então, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau.